Resumo com comentários do episódio 46 de Jujutsu Kaisen. Episódio cheio de revelações, enquanto todos os lutadores finalmente se encontram no campo de batalha. E esse episódio maluco, ele começa devagar. Primeiro mostra um pouco do mapa, em específico, a região onde o Jugo e Sukuna saíram na mão. O cenário é de devastação. Dito isso, o motivo de voltarmos aqui é porque o panda, na sua forma gorila, está buscando por sobreviventes, mas especificamente, procurando pelo Kusakabe. Certo. E bom, se o panda que é um xamã meia bomba do segundo nível sobreviveu, o Kusa também irá. Certo. Além disso, tem um detalhe em relação ao horário. O episódio é bem marcado com isso, porque eventualmente, vai todo mundo se reunir no campo de batalha. Então o horário aparece gigante na tela para mostrar que várias coisas estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. E quando o panda acha o Kusa, é mais ou menos no mesmo minuto que o falso aparece oferecendo balinha para o Mahito. Certo. Também serve como um sinal, mostrando que a Mei Mei não está mais em Tóquio e muito menos no Japão. Porém, a Mei Mei só vai aparecer um pouco depois. No momento, temos o panda encontrando o Kusa debaixo de uma pedra em meio a escombros. O feiticeiro está em choque e a primeira coisa que ele diz é: mentiram pra mim. Me disseram que o Itadori controla o corpo, não foi o que vi. Digo mais, na próximo julgamento, meu voto é não para o Itadori, afinal, ele é muito perigoso. Mas bem, o Kusa decidiu apoiar a execução do Itadori. Vale dizer que é uma opinião baseada na não recuperação do Satoru. Meio que é isso, sem o Satoru, ter o Sukuna é um problema. Diria inclusive, que é um problema gigante. E com isso, o panda e o Kusa saem de cena. O cenário muda e temos um retorno ao passado. Porém, não é real. Apesar do relógio voltar de 11 horas para as 10, isso acontece porque estamos em outro país. Mas bem, na mudança de cenário, descobrimos que a Mei Mei está bem e falando. Na cama de um hotel, supostamente nua, ao lado do seu supostamente irmão mais novo. O que, há uns 10 anos atrás seria um crime absurdo e hoje, continua sendo. Mas, os grandes youtubers não falaram nada, não vai ser eu, né? Na verdade, vou sim. Isso não deveria ser alimentado, é escroto. Entendeu? Mas como é uma autora, vou passar pano. Com certeza ela não sabia e nem queria ofender ninguém. Mas enfim, Mei Mei está viva, finalmente aparecendo depois de sumir em algum episódio que não me lembro qual. Além disso, ela recebe uma ligação, e fala com um gerente que cuida do seu dinheiro. Durante a ligação ela diz onde está, porém, não consegui entender na dublagem e fui buscar ajuda na legenda, onde ela fala KL, sigla da capital Kuala Lumpur na Malásia. E, além disso, ela foi parar lá através do feitiço do Ui Ui. E por enquanto é isso que temos. Certo. Outra coisa que temos é a Mei Mei sendo bem babaquinha. Já que ela primeiro liga para o seu gerente, para que ele mude todos os seus negócios do Japão para países estrangeiros, além de dar ênfase sobre a venda de terrenos na região de Tóquio. Ela basicamente abandonou o Japão de forma muito inteligente. E o pessoal que ficou que aprenda a se virar, ela não é mãe de ninguém, certo? Mas bem, agora que sabemos onde a Mei Mei foi tirar férias e cometer crimes, voltamos para Shibuya. No retorno, voltamos com o Shoso que ainda está delirando com lembranças que mostram o Itadori como o seu irmão. Umas lembranças bem convenientes, porque ainda nesse episódio, vai ser mostrado que o Itadori é um puto privilegiado. Mas é isso que temos aqui. Certo. O Shoso ainda delira, mas, ele tomou alguma atitude. Ele decidiu descobrir o que está por trás disso. Agora, como ele pretende fazer isso? É um mistério daqueles bem sinistros e quase impossível de adivinhar. Então o Shoso sai de cena e de forma nada suspeita, quem entra em cena é o falso. Com o falso Geto e sua atitude nada suspeita de perguntar se o Mahito quer balinha. Porque é exatamente assim que uma pessoa interessada em ajudar faz. E o Mahito nem responde. No lugar dele, o Itadori que, no episódio 45 estava, jogando alto, a uns 5 metros da dupla, de repente aparece a quase 100 metros. Longe que só a porra, ele tem que correr e enquanto corre, reconhece o nome do falso e de forma fofa, grita exigindo que o falso solte o Satoru. Infelizmente, o falso não é brasileiro, então ele só ignora. Se fosse, iria debochar dizendo algo como, claro patrão, é pra já. Infelizmente, a autora não é tão boa assim. No lugar de ser genial, o falso só decide atacar o Itadori. Ele utiliza o espírito que usou contra a Mei Mei. O espírito é o peixe bagre. Uma mistura do peixe bagre e o peixe remo, ambos conhecidos como os peixes do apocalipse. O peixe bagre é famosinho como o culpado pelos terremotos no Japão, ou assim se acreditava. E o peixe remo também é famoso por ser um sinal ruim. Japoneses acreditam que o peixe remo sobe para a superfície para fugir de tremores no fundo do mar. E com isso tudo dito, o falso explica a história por trás do peixe para aumentar o efeito do poder do espírito. O Itadori não presta muita atenção e só segue correndo, até que cai em uma armadilha. Curiosamente, o espírito não tem nenhum poder relacionado a terremoto e, na verdade, possui um poder ilusório. Enquanto corre pra frente, de repente o espírito aparece fundido ao chão, boca aberta como se fosse um fosso gigante. O Itadori perde a noção de chão e cai virando o corpo pra cair de costas.
Parece muito que ele caiu por um buraco de minhoca. Né? Mas o comentário do falso determina o que realmente aconteceu. Né? Já que ele diz, você achou que tinha caído, mas daqui, você só se jogou para trás. Ou seja, é igual a sonhar que está caindo. Mas bem, depois disso o bagre sumiu. O falso começa a explicar as vantagens de ser um mestre de espírito, falando como pode usar infinitos espíritos e sempre que o inimigo se adapta a um, ele manda outro e outro até o inimigo ser derrotado. O que é bem interessante. Né? Ele se acha muito bom, mas está explicando o próprio feitiço para ganhar vantagem na luta. Porém, o Itadori não está dando muita atenção, ele decidiu pular sobre o espírito bagre e impressionantemente, isso funciona. Já o Mahito, esse está na merda, ele sabe que o seu futuro não será colorido. Né? Dito isso, o Itadori corre prevendo a reação do falso, ele pula e consegue evitar o bagre, porém, o falso dá uma aula prática para o garoto. Ele demonstra na prática como é vantajoso ser um mestre de maldições e assim que o Itadori evita o bagre, ele manda uma horda de centopeias que engolem o garoto. Além de bloquear o avanço, ainda derruba o pivete no bagre, só para mostrar quem é que manda. Entendi. Mas, com isso dito, tem duas coisas que muito me intriga. Primeiro é essas centopeias, como ele tem tantas. E em segundo, a forma que o poder de mestre de maldições é representado, me soa esquisito. Pra mim, os espíritos sempre estiveram dentro do corpo dele, então na hora de sacar um espírito, ele deveria vir de dentro do seu corpo. Mas, a representação faz parecer que ele tem algo como uma dimensão onde ele consegue armazenar os espíritos. Seria interessante se fosse, porém, não me lembro de ser isso. Enfim, voltando para o Itadori no seu péssimo dia, ele terminou triturado pelo combo do falso. Ele foi surrado de tal forma, que pela primeira vez, ele não conseguiu continuar lutando. Baixou o espírito de aluno e, ele ficou ali ouvindo e assistindo com atenção. Né? Até porque, é nesse momento que começa a loucura, a sequência de absurdos desse episódio começa com o repentino ataque do Mahito ao falso. Repentino até certo ponto, porém, antes de falar disso, interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like para provar que não é trouxa. Pois bem, esse repentino ataque do Mahito vem sendo, entre aspas gigantes, cozinhado desde o momento que o Mahito confronta o falso no subterrâneo. Né? Quando o falso mente de forma descarada e diz que o Sukuna sempre foi um plano B, no caso do Satoru não ser capturado. Uma mentira descarada, que ninguém estranhou além do Mahito. No entanto, esse momento era para mostrar que o Mahito não confiava no falso. E digo mais, com sinceridade, foi um milagre conseguir encaixar isso ali, e mesmo assim, não dá nem para dizer que os espíritos desconfiavam do falso. Né? Mas, teoricamente, não tinha motivo para confiar. Então o Mahito queimou a largada e atacou o falso. Atacou e ainda deu uma de maluco, dizendo que já sabia. Mas assim, se soubesse, teria feito planos, se não fez, é porque não sabia. E blau, 6 horas depois, o falso ganhou uma linda bola de fone. Né? Além disso, era um momento perfeito para atacar o falso, mas, forças misteriosas estão atuando aqui. Então o episódio segue, agora sem alguém para atrapalhar, o falso começa a dar uma aula para o Itadori que de vez em quando, sinaliza positivamente com a cabeça. Não sei de quem foi a ideia, mas fique ciente, achei bem merda. Enfim, a aula. A aula é sobre o feitiço máximo. Certo. O falso revela que o feitiço máximo é um dos feitiços mais poderosos que alguém pode ter, Faz sentido. perdendo só para o feitiço de domínio. O feitiço máximo é teoricamente, algo, entre aspas, mais fácil de conseguir. Mas, porque o animal puxou esse assunto, ele puxou isso para poder falar do seu feitiço máximo. Primeiro que ele diz, o feitiço máximo de um mestre de maldições é o Uzumaki. O que me fez pensar, será que o feitiço máximo é meio que igual? Todo mundo que possui um alinhamento com fogo, sempre terá como feitiço máximo o meteoro. Mas enfim, o falso segue falando sobre o seu feitiço máximo. Né? Ele explica que pode combinar vários espíritos e reunir a energia de todos para disparar um jato de energia igual a um jato de água. Porém, ao fazer isso, ele acaba perdendo a principal vantagem do mestre que é a variedade de espíritos. Ou seja, é o uso único. É bom. O falso confessa que tanto ele quanto o Geto original, não gostavam dessa técnica e no máximo, havia como uma forma de aproveitar os vários espíritos de nível baixo que tinham. Porém, o falso percebeu que essa visão estava nublando o verdadeiro valor do Uzumaki. E nesse momento começam as revelações desse capítulo, começando com o falso explicando que, uma vez que o espírito é usado como combustível para o Uzumaki, o seu feitiço é absorvido por ele. O espírito é destruído e ele pega o feitiço. Obviamente, que isso tem os seus limites, ou então o falso seria o mais roubado dos seres. Né? Mas até aí, é isso que temos. O falso finaliza o ritual e o grupo de Kyoto chega e começa uma putaria generalizada para fazer você esquecer dessa informação. Então vemos o Noritoshi lançando 3 flechas e usando a sua energia para criar milhares de cópias. O que me deixou bastante curioso do motivo que o impede de fazer isso com uma AK-47. E, falando em fuzil, tem uma cena linda da Mai disparando um fuzil no falso e ele usando o poder do protagonismo para se defender. Né? E falando em defesa, o que a Miwa faz, pra mim é indefensável. Se realmente, ela fez um pacto onde sacrifica todo o seu futuro como feiticeira para tentar vingar um Uta, pra mim é indefensável. Além dela ter tacado o foda-se para os irmãos que depende do dinheiro que ela ganha como feiticeira.
Que futuro merda era o dela que nem conseguiu cortar o falso. Depois dessa, pra mim, era a aposentadoria. Mas bem, a Miwa tenta e falha miseravelmente, e acaba sendo alvo do feitiço máximo, Uzumaki. O falso usa o Mahito pra lançar o feitiço, porque ele deseja roubar o feitiço dele. Já a Miwa, se a autora tivesse a coragem, teria ido de arrasta aqui, mas faltou coragem. Mas bem, a Miwa escapa com a ajuda da Nishimiya, o Tahini e o Kusa, que provavelmente é o mestre da Miwa. Imagino que seja. Além do Kusa, o Panda também chegou. E com isso dito, gostaria de saber de onde veio a coragem do Kusa para ir até o campo de batalha. Porém, o motivo do Kusa e os planos do falso são ocultados com a chegada relâmpago do Choso. O meio-espírito surge no campo de batalha sem ser percebido, e junto, trouxe mais uma porrada de revelações. É muita coisa junta em pouco tempo. Começa com o próprio revelando a sua origem. Choso explica que o seu nascimento tem o envolvimento de 3 seres, sua mãe, o espírito que a engravidou e um feiticeiro que misturou os seus genes nos fetos. E essa pessoa era ninguém menos e ninguém mais que o Noritoshi Kamo, a mancha do mundo Jujutsu e vergonha da família Kamo. O que inclusive, fala muito sobre o atual líder da família que colocou o nome de um monstro no próprio filho. Mas, como é quase uma família fantasma, vou ignorar. E obviamente, as revelações não param, já que o falso admite, porém, também revela que Noritoshi foi só um dos seus muitos nomes. Ou seja, da mesma forma, ele só possui o corpo do Noritoshi original. Assim sendo, a sua verdadeira identidade ainda é segredo. No entanto, fica claro que ele é um ser de 1000 anos. Já que o Sukuna tem na faixa de 1000 anos, a Uraume que fecha com o Sukuna tem essa faixa de idade também e ela aparece para defender o falso, mostrando que a ligação deles é maior que uma simples aliança. E aí já vem mais revelações com o Choso que afirma que o Itadori é o seu irmão mais novo e o motivo é que ele possui uma habilidade especial que o conecta com todos os seus irmãos. O que permite sentir toda e qualquer transformação pela qual os irmãos passem. Claro que, de forma muito conveniente, o alerta do Ezo e Keshizo só chegou depois que a dupla foi de Argentina, mas o Itadori, a mensagem chegou bem a tempo, né? Conveniente. Mas, com isso, as revelações chegam ao fim e a partir daqui, é só pancadaria. A Uraume toma um sangue perfurante na mão e abre espaço para o Choso puxar o falso para um X1, infelizmente, o Choso dá a vida, mas não chega nem perto de arranhar o falso. Nesse meio tempo, o Itadori se recupera do seu mal e por telepatia, todo mundo em condições, combinam um ataque em grupo. Infelizmente, a Uraume não está de bobeira e lança o feitiço Geada Serena, e aparentemente, prende todo mundo em gelo maciço. Quando isso acontece, o falso pede que ela deixe o pessoal vivo. Ele precisa de mensageiros, mas a Uraume não acredita que precisem de todos. Ela fala isso enquanto mostra que domina a energia positiva. Um detalhe interessante é que o movimento dela foi inspirada num brasileiro chamando o ônibus. Uma referência foda. Depois dessa grande referência, vemos o Choso tentando se soltar ao usar o fluxo da escama vermelha, esquentando o corpo para derreter o gelo. No entanto, a Uraume falou sério sobre como ter tanto mensageiros era desnecessário, então tentou congelar o cérebro do Choso fazendo um exame de toque extremo. Por sorte, a Uraume não quis ofender o protagonista e não congelou o Itadori como deveria, ele então usou essa tal liberdade para dar uma voadora no Choso, ignorando o milagre que foi ele não ter se quebrado inteiro por estar congelado ou o motivo pelo qual o Itadori não atacou a Uraume. O resgate acaba dando vida a uma nova equipe. A Nishimiya no ar, também não foi congelada e pede ajuda ao Choso e Itadori. Ela quer ganhar tempo para que a Otahime faça algo, agora o que seria isso, nunca saberemos. Primeiro, porque a Uraume cansou e decidiu ser uma vilã sangue frio, e tirar a vida de alguém. Ela lança o feitiço Cachoeira Congelante. Em resumo, uma chuva de pedras pontudas com a intenção de criar peneiras humanas, porém, o protagonismo está voltando para o Itadori, e no último segundo, chega a última pessoa que faltava nesse campo de batalha. A garota que fez o gueto original cair em depravação e que não faz nada pra ajudar ninguém, a loirinha Yuki Tsukumo chega, mostrando que gente loira só sabe se aproveitar do trabalho dos outros. Mas enfim, ignorando o meu preconceito com ela, o episódio termina aqui, com a Yuki e a sua lombriga chegando pra aproveitar os loiros. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.